Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações e que Maria Santíssima Virgem do Carmo interceda por vossas vidas no dia de hoje. Nós estamos no domingo, dia do Senhor, dia de celebrarmos a nossa Páscoa semanal. Hoje é dia 20 de setembro de 2020. Vamos aos textos bíblicos desse domingo, que é o 25º do tempo comum, do ciclo A. Primeira leitura, Isaías capítulo 55, versos do 6 ao 9. O texto do Salmo é o 144 e a gente vai rezar com o salmista assim: O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Segunda leitura de hoje, Filipenses, capítulo 1, versos 20c até o 24 e o verso 27a. Carta de São Paulo aos Filipenses. E o texto do evangelho que vamos agora escutar, segundo o evangelista Mateus, capítulo 20, versos de 1 a 16a. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último, ou mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Que a luz do Espírito Santo, doador dos 7 dons, nos ilumine mente e coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Faço uma pergunta para você nesse domingo. Responda com sinceridade. Diante dessa página do Evangelho que acabamos de escutar, de verdade, seja sincero, seja sincera. Você concorda com a atitude do patrão, que pagou o mesmo salário, deu, a mesma remuneração, tanto para aqueles que chegaram de manhãzinha no serviço, quanto para aqueles que chegaram no final da tarde? De verdade, você, lá no fundo do coração, você acha justo que isso tenha sido feito? Se isso acontecesse com você, numa empresa que você estivesse,
responda. Responda no seu coração, responda para Deus. Se a resposta sua foi sincera e você sinceramente disse, sim, eu fiquei também estranhando a atitude do patrão e discordo dele. Se você pensou assim, saiba que você, como eu e a maioria de nós, não conseguimos ainda entender o jeito de Deus ser, e estamos na igreja, vivendo na igreja, ouvindo a palavra, mas muito com o pensamento humano. Não faz muitos domingos, Jesus falou para Simão Pedro, olha Simão, afasta de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas sim como os homens. Perceba que a gente também repete Simão Pedro. Esse evangelho, por mais que a gente às vezes tente explicar, é comum as pessoas mesmo assim falar, mas é estranho isso, não é certo. Não é certo porque a gente está com um olhar nosso, humano. E se a gente pensar que o patrão não deveria fazer o que fez, nós estamos julgando, estamos determinando o que Deus pode fazer com os dons que ele tem. É isso que Jesus conta no final da parábola, né? Contando o patrão falando, olha, eu não posso fazer o que quero com o que é meu. E quando a gente diz assim, não, o Senhor não pode dar um pagamento igual para quem chegou no final da tarde, igual aos que chegaram no início, isso não é justo. Então a gente está querendo determinar para Deus o que ele tem que fazer. Quantas vezes a gente repete isso, de determinar a Deus o que ele tem que fazer e esquecer de se submeter à vontade de Deus. E se a gente age assim, se você pensou assim, se a sua resposta é sim, eu fiquei chateado, também discordo do patrão, se a nossa resposta foi essa, que a gente também se encaixa no grupo daqueles operários do início do dia, da jornada de trabalho, e critica o patrão por pagar igual aos que chegaram depois, nós estamos repetindo e sendo também igual ao irmão mais velho daquele filho pródigo, que depois que voltou, o pai fez uma mega festa para ele, fez uma celebração maravilhosa, e o irmão mais velho se recusou a entrar na festa porque não achava justo o pai tratar tão bem um filho que pintou e bordou e gastou toda a herança. Nós estamos sendo iguaizinhos àquele filho mais velho, o irmão mais velho, ou o filho mais velho do pai, o irmão mais velho do filho pródigo, né? Daquele rapaz que perdeu tudo. Então a gente repete coisas que Deus já vem pedindo para nós que a gente se liberte. O Isaías, no capítulo 55, que é a primeira leitura de hoje, vai dizer novamente sobre, olha, meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. E ele está pedindo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Essa primeira leitura se encaixa com o texto do Evangelho para exatamente dizer que Deus tem um modo de pensar e um modo de agir que ultrapassa o nosso pensamento tão pequeno, tão limitado, que a gente tarifa as coisas, a gente põe taxa nas coisas e não consegue viver na gratuidade, não consegue entender a gratuidade, não é verdade? Bom, também, olha, um outro personagem do Antigo Testamento que a gente pode recordar nesse mesmo tema. Jonas, Deus pediu para ele pregar em Nínive para que a cidade se convertesse, a cidade pecadora, a grande pecadora Nínive, e Jonas discorda de Deus, ele não acha justo pregar para um povo tão ruim, para uma turma tão inimiga do povo dele. E para ele, Jonas, Nínive não merecia receber a pregação da palavra, porque poderia se converter, e ele não queria isso. Então ele tenta tomar outro rumo, mas Deus dá um jeito de fazer ele parar em Nínive, e ele prega e a gente sabe qual é o resultado. Toda a cidade se converte, dos mais humildes aos mais nobres, até o rei, até os animais. E Jonas não queria isso, e fica entristecido por Deus ter feito isso, por ter sido misericordioso. Olha quantas vezes você e eu somos Jonas, somos o filho mais velho daquela casa, daquele pai misericordioso, somos os empregados que chegaram na primeira hora. Julgamos e queremos determinar o que Deus pode fazer com seu infinito amor. Quando ele sai às 5 da manhã, ele sai
às 9 da manhã, ele sai ao meio-dia, ele sai às 3 horas da tarde, ele sai às 5 horas da tarde, sempre à busca de operários para a sua vinha. Ele sempre vem chamar para participar do seu trabalho, para participar do seu reino. Ele não se cansa, ele sempre está nos encontrando e está nos trazendo para o seu convívio, para no final nos dar a devida paga, porque ele é justo e ele não é injusto. Se nós deixarmos moldar por Deus, vamos viver essa dinâmica de Deus com os irmãos que estão em nossa volta e vamos parar de condenar e vamos acabando, e com isso vamos melhorando em nós a misericórdia. Não precisa voltar aqui e explicar certinho que misericórdia não tem nada a ver com passar a mão na cabeça e deixar fazer o que quer. Nós já meditamos isso várias vezes. É exatamente procurar olhar com o olhar de Deus e assim converter as pessoas e lutar para que mais pessoas entrem na vinha do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.